Bem, hoje, né, a convidada é Fabiola Pimentel. Ela é psicóloga, acompanhante terapêutica, atende criança, né, e eu convidei ela para falar de um filme, né, que traz muito o cuidar do outro e o impacto que esse cuidar do outro tem em quem cuida, né? Ela escolheu o filme, foi ela que escolheu. Esse filme está na Netflix, todo mundo eu acho que teve acesso, ou quem não viu, é interessante ver depois. E Fabíola é uma querida de muitos anos atrás, não é? Muitos, muito querida, muito querido você. Quando o Demetrios falou que eles se encantaram com você, eu não tive dúvida, porque há 10 anos atrás, né, foi quando eu me encantei no primeiro encontro de acompanhamento terapêutico que teve em Recife. Foi o Deve primeiro, né, receber Marcos? primeiro, é. Foi. E aí eu fiquei, acho que foi em 2009 até, se eu não me 2009. engano, né? Aí eu fiquei um ano no pé dele, até ele fazer um grupo de formação, que eu fiquei apaixonada. Foi verdade. Bem, a palavra está com você, Fabiola. Seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. É isso, um prazer poder aceitar, poder estar aqui falando. Na verdade, esse filme, assim, foi um belo encontro, né? De um sábado à noite, depois de uma semana de trabalho, né? Então, os cuidados fundamentais, né? Na tradução aqui no Brasil, quando eles fizeram a tradução, em geral, eles colocaram, tem até no YouTube, eu pude ver que tem se chama Amizades Improváveis. Quem não conseguiu, né, assistir pelo Netflix tem. E como o Marcos comentou, né, ele traz a história, né, de uma relação muito forte, né, uma relação amigável de trabalho, né, de um cuidador com um adolescente, com um jovem. Esse cuidador tinha acabado de passar por cenas, por vivências muito fortes, né, na perda do filho, e ele procura, né, um curso de cuidador na tentativa de se, eu compreendi dessa forma, né, de se religar à vida. É um filme americano, foi lançado em 2016, e nesse projeto de se religar à vida, ele tem a grata surpresa de encontrar esse adolescente que se chama Trevor. Não sei muito bem inglês, não, gente. Se alguém souber e não for assim, alguém me orienta. Que tem, né, distrofia muscular de Duchenne. Não sei se alguém já teve contato com esse tipo de caso. Eu tive a oportunidade na clínica de poder acompanhar um caso de uma criança que tinha o diagnóstico também de autismo e essa síndrome. Então, assim, foi um filme que me interessou muito. Na época eu estava atendendo. E o cuidador, né, o Ben, encontra esse adolescente, o Trevor, em casa, entediado, com uma mãe muito preocupada, atenta, construindo uma rotina para ele bem rígida, né? Porque até de uma certa forma é necessário pela própria condição dele. Essa síndrome é um distúrbio hereditário genético que causa fraqueza muscular, né, ao longo dos anos. E quando o Ben, né, que é o cuidador, encontra esse adolescente, ele já está sem possibilidades de movimento, né? Praticamente ele precisou fazer o cuidado total, inclusive do próprio corpo. Eu achei muito interessante no começo do filme, né, já esse primeiro contato, né, que o próprio adolescente naquele movimento dele, né, de um brincar irônico, já ali no teste, ele já faz aquela pergunta, né, como você vai me limpar, né? E ele de uma forma simples e clara, né, demonstra para ele como ele pode fazer, né?
E eu percebi, né, e é algo que é desenvolvido ao longo do filme, né, o quanto que o olhar do cuidador possibilita, né, a construção da relação e estrutura isso, né? Em nenhum momento você vê o Ben assim olhando, né, para o Trevor de uma forma que não possibilita ele, de uma certa maneira, de se desenvolver na vida e no cuidado. Então, no início da relação foi, né, para a construção da relação foi muito notório no filme, né, diversas resistências que foram levadas num tom de brincadeira, né, de algumas brincadeiras assim até fortes em alguns momentos que levam a gente a rir. E que o que eu pude ver, né, assim, pelo próprio Ben, o cuidador, como a falta de disponibilidade afetiva dele, né, no momento, até por conta da perda do filho, né, quanto que nesse início dificultou também, de uma certa forma, a construção ali da relação dos dois, mas não foi um impeditivo, mas eu vi que enquanto função foi uma construção para os dois, né, e nessa mudança de perspectiva. Bom, deixa eu correr aqui para as minhas anotações. E dentro desse processo, né, da relação dos dois, o Ben, aos poucos, vai conseguindo se aproximar, né, do Trevor, e eles conseguem, com o tempo, até com o tempo e também a partir do momento que vem o conflito, né? Porque o Ben, no início, ele não quis passar, né, o seu momento pessoal, aquilo que estava envolvendo a sua própria realidade, mas a partir do momento que essa verdade vem à tona, da vida dele, né, eu pude ver o quanto que fez diferença ali na relação dos dois. E onde eles puderam se encontrar de uma certa forma na dor dos dois, onde eles puderam começar a se acompanhar, né, dentro desse processo. Esse filme também me lembrou muito, né, o último filme que foi comentado, Os Intocáveis, fala dessa relação de amizade dos dois, e que me levou a refletir sobre a função do cuidado, a construção do vínculo, né? Como eu tinha comentado, do pouco investimento inicial, da falta de disponibilidade afetiva reduzida naquele momento, do quanto que... e refletir principalmente o que significa esse cuidar, né? Que o cuidar vai muito além das funções que o Ben pôde realizar junto com o Trevor, né? Que era muito, muito além do cuidado do corpo, né? Que possibilitou o Ben olhar para ele, né? De uma forma com possibilidades, né? Como eu tinha sinalizado, com esse olhar estruturante, continente, investir na experiência desse viver com possibilidades e de reencontro. Quando eu vi esse filme também, eu pude me lembrar das minhas experiências enquanto acompanhante, né? Foi muito bacana, né, quando eu vi esse filme, porque eu resgatei muitas memórias minhas, né, enquanto acompanhante, que já tem muito tempo, que infelizmente quando eu voltei para o Rio, eu não mais atuei nessa área, mas me pude recordar, né, dessa espontaneidade que dá para ver muito na relação deles, né, da relação de verdade, onde os dois não têm em nenhum momento, né, do diálogo e da comunicação deles, digamos assim, aquele tato, de uma certa forma, no falar, mas que tem uma sustentação ali da dor, né, da relação, do vínculo, do estar presente, do estar constante, e que possibilita os dois, de uma certa forma, sair, né, desse lugar de telespectador da própria vida. Tanto o Ben pela dor que ele sentiu, né, por conta do luto, e do Trevor por conta da condição, onde ele vivia numa rotina
extremamente rígida, né, severa, com um excesso assim, né, de solidão, uma mãe muito cuidadora, mas ao mesmo tempo deixava muito, né, pela necessidade do trabalho. O Trevor, por conta dos cuidadores. E nessa relação, o Ben começa a questionar, né, o Trevor com relação às vontades, os quereres e os sonhos dele, né? E dentro dessas conversas, o Trevor conta para ele sobre os sonhos, os desejos dele de conhecer. E o Ben viu que tudo isso era possível de ser realizado, né? De possibilitar o Trevor sair daquela condição de todos os dias fazer as mesmas coisas e se permitir ter experiência enquanto ser, né? De estar vivo. E aí eles começam uma viagem de carro e podem conhecer, né, outras pessoas que são momentos assim muito interessantes do filme, né? No primeiro momento nessa viagem, eles conhecem uma menina e tem uma parte, né, que eu achei muito significativa para mim, né? Enquanto, se a gente for pensar enquanto a função do AT, quando eles estão na lanchonete e o Ben, né, que é o cuidador, incentiva o Trevor a ir falar com a menina, né? Aí entrar em contato com a menina. E o Trevor vai, percebeu que não conseguia fazer esse contato, retorna, e o Ben, né, naquela função, apontou, deixa comigo, e trouxe, né, e possibilitou o Trevor a conseguir estar em contato com a menina, conseguiu realizar esse próprio desejo, né? Eu vi o quanto que ao longo do filme mostra o quanto que essa função de cuidador possibilitou a construção do desejo para o Trevor, e principalmente dessa relação dele sair, né? E dele poder viver enquanto adolescente o tempo que era possível para ele, né? E de uma forma leve, de uma forma espontânea, de uma forma que possibilitava sempre essa vivência e o desenvolvimento, principalmente pessoal, né, do Trevor. E aí, né, nessa cena que eu contei para vocês, eu percebi, né, todo o movimento ali do Ben sempre pensar à frente do Trevor, que falam muito, né, da função do acompanhamento. Uma outra cena muito forte também, assim, do filme, né, no momento onde o Trevor, que é um filho, né, de uma relação conjugal, onde o pai, a partir do momento, segundo a história da mãe, né, soube do diagnóstico, o pai abandona, né, o cuidado do filho, e nessa relação com o Ben, com o cuidador, né, nos diálogos e nas reflexões, desperta o desejo, né, de entender um pouco, né, da própria história, junto com o Ben e o Trevor. E o Trevor, enquanto adolescente, se sente motivado a isso, e quando ele encontra esse pai, né, uma cena desse encontro com a realidade, do quanto que essa mãe, né, tentou amparar ali para o Trevor e tentou construir uma realidade para ele, né, uma realidade possível, né, uma sensação de ser amado, mas o quanto que foi importante ali a função do Ben, né, de poder sustentar para o Trevor aquela dor e a angústia, e de reconstrução até da própria realidade, né? Inclusive da própria relação. Que esse viver, que infelizmente a vida tem muitas situações de injustiça, mas que há sempre a possibilidade da vida, né? E essa viagem continua, que o Trevor, né, tem vontade de conhecer o maior poço do mundo, e então, eles encontram uma menina que se agrega na viagem, depois eles se encontram também uma mulher grávida, né, já próximo de poder
tá parindo, né? E dentro ali do grupo eles vão se acompanhando, cada um com a sua história, com a sua dificuldade, e podendo possibilitar dar um destino bom para o conflito de cada um que estava ali, né? E a partir do momento que eles conseguem chegar nessa viagem, né? E eles se deparam com aquela cena linda, né, do poço, e o Trevor, enquanto adolescente, fala, né? Pensei que gostaria porque é patético, mas na verdade é muito legal. E naquela frase dele, eu pude, assim, né, refletir no filme o quanto que em alguns momentos, por conta do adoecimento, né, essa relação com aquilo que não traz mais emoção, né, que não traz mais vida, que deixa a pessoa numa condição apática, sem possibilidade, é aquilo que vincula ela na condição que ela se encontra. E nessa cena ele pode perceber o quanto que ele vai além, que ele pode ir além, que ele pode sentir, né, muito mais do que a vida, a experiência da vida como patética, né? E com isso, nessa cena eu pude me recordar muito, assim, também de uma cena que eu vivi no acompanhamento terapêutico, onde uma paciente nunca tinha comemorado o próprio aniversário, né? E a gente, dentro de uma dos encontros, isso possibilitou, né, a gente comemorar junto o aniversário e de ressignificar quanto que essas experiências, enquanto acompanhante, possibilitam e reconstroem o vínculo com a vida e possibilitam as pessoas, né, e a gente, enquanto cuidador também, a sair, às vezes, né, de um movimento aparentemente patético, aparentemente sem vida no cuidado. Bom, e a partir disso, quando eles chegam, né, a esse poço, o Ben possibilita para o Trevor para que ele consiga realizar todos os sonhos dele de uma forma muito doce, muito delicada. E com isso, todos dois conseguem se reconstruir, conseguem se cuidar, né? Eu pensei muito, assim, ao longo do filme, assim, o que significa, né? O que representava para mim esse cuidar, que cuidar vai além de fazer aquelas funções básicas, como eu não estou conseguindo escutar, Marta. Já mexi aqui e não consigo. Oi? Não sei se sou eu. Escutar ela falando. Estou lhe ouvindo, Jane. Eu acho que é aí. Eu estou ouvindo bem. Eu escuto bem. Também, Jane. Não estou ouvindo. Desliga o seu microfone. Já mexi aqui. A gente está escutando bem. Oi? Então, esse filme ele tem um enredo, né? É um enredo simples, doce, que conta a história dessa relação, que me fez refletir muito sobre o cuidado, da função desse cuidado, da função do acompanhamento terapêutico, da função enquanto cuidadora, né? Hoje eu não atuo mais como acompanhante, mas eu me considero assim como uma cuidadora, para além de uma psicóloga, né? A função que eu ocupo isso me fez muito refletir assim, que lugar, que tipo de cuidado, né? Me fez refletir muitas vezes no quanto que esse pessoal impossibilita encontros, impossibilita relações. Eu acho que esse filme fala muito, né, da relação da transferência,
né, que é estabelecida com o paciente, da contratransferência, do que mexe, do como não mexe, as resistências que acontecem. Mas o que ficou muito para mim é a possibilidade, assim, do quanto que há verdade dentro da relação, né, da sinceridade, da atenção e da dedicação, né, do estar junto de verdade com aquela pessoa que precisa do seu cuidado, né, e que principalmente, assim, que por mais que a gente esteja numa função de cuidar, a gente sempre é cuidado, né? Eu pude ver muito isso no acompanhamento terapêutico, quanto muitas vezes eu fui cuidada, e dentro do consultório hoje, né, como terapeuta também isso acontece. E esse filme me fez refletir muito sobre isso, sobre a relação, num enredo, assim, doce, simples, tranquilo, o quanto que essa relação se fortalece, né, no presente, na atenção, no cuidado. E, bom, acho que o que eu pensei, assim, o quanto assim, que me veio muito, assim, foi do papel, né, do cuidador, da atitude positiva, da atenção, do quanto que, se de fato, né, a gente, quando está nessa função, se a gente consegue sempre estar dessa forma, né? Não sempre, assim, ninguém acorda todos os dias do mesmo jeito, mas se esses ideais estão sempre presentes, né? Dessa atitude positiva, dessa atenção, dessa humildade, nesse estar junto, e principalmente, assim, esse filme me fez refletir muito sobre a possibilidade desse cuidar e possibilitar esse desenvolvimento pessoal, né? Que foi o que aconteceu ali, né? Deu a possibilidade do bem, enquanto cuidador, dar um destino para o luto, de uma forma saudável, de uma forma boa, e para o bem, de poder, de fato, sair daquela condição apática, né? De uma certa forma que ele vivia, e de começar a construir desejos e realizar, enquanto adolescente, enquanto jovem, poder experienciar a sua vida. Bom, essas foram as que eu pensei sobre o filme. Foi um filme que eu gostei muito. Vocês viram? O que vocês sentiram? O que vocês acharam? O microfone está fechado. Às vezes não dá te ouvir, Gorete. Seu microfone está fechado. Meu nome é Gorete, está ouvindo agora? Sim. Eu sou psicóloga e do início da minha carreira trabalhei também com acompanhamento terapêutico. Uma coisa só que eu senti falta no filme foi a possibilidade, né, e a necessidade de que o acompanhante terapêutico ele tenha muito cuidado e trabalhar seus problemas internos, né, para não deixar isso atrapalhar na relação e fazer uma conta-transferência que não seja saudável para a relação. É só isso. A gente pôde perceber muito isso, né? O quanto que a falta do trabalho pessoal ali, de uma certa forma, levou, né, os conteúdos do bem para a relação, que, assim, não é realmente, assim, o que a gente entende, né, que a gente aprende na formação, mas, assim, naquele contexto ali do filme, dentro daquela realidade, dentro daquele contexto, eu acho que da forma como foi colocado também, né, no filme, eu acho que possibilitou ali um encontro real dos dois, né? Acho que para o Trevor saber que tinha um cuidador que também sofria, assim, pelo menos na minha compreensão, possibilitou também o Trevor a sair daquela condição, assim, de somente ele, né, ter uma dor, somente ele ter as necessidades, assim, de uma certa forma, ele poder, dentro desse contexto do filme, eu acho que foi, assim, positivo, né, dentro daquela realidade ali, hipotética. Eu gostei, não sei se eu posso falar. Tá na fila, Marcos?
Eu gostei muito do filme. Olá, querido. Vim correndo para poder participar. Vim correndo, mudei só o dedinho, né? Tudo bom, Gorete? Tudo bom, todo mundo? Eu gostei muito do filme. E assim, e lógico, mesmo levando em consideração o contexto do filme, mas eu acredito que ele nos ensina muito em tudo, em todo momento, né? Eu acredito que já no começo, lá no treinamento que é dado, o que a gente faz o tempo inteiro, que é isso, né? Pergunte, escute, observe, ajude, pergunte de novo. E mesmo sabendo que são essas sempre as sequências, lógico que tem mais coisa, mas assim, a essência é essa, né? O observar sempre, o perguntar, que é para poder se sentir, a gente sempre esbarra em várias coisas, né? E outra coisa que me chamou muita atenção, e aí é o filme inteiro, que é eu não consigo cuidar do outro se não cuidar de mim. E aí isso independe do treinamento que você tem. Porque ali no contexto do filme, ele estava buscando uma nova, dar sentido à vida dele, porque mesmo dentro de algo que ele não via sentido nenhum, mas ele precisava pagar contas, esse era o único sentido da vida dele. Mas ele não estava conseguindo cuidar dele, né? E o mais interessante é que o que ele optou para pagar as contas era cuidando do outro, né? Claro que o inconsciente dele estava muito forte, e mesmo ele negando isso, que ele estava buscando cuidar do filho, depois a gente vê que existia essa busca, né, da reparação ali de uma culpa que ele sentia. É um filme lindo, né? E assim, e os personagens que vão se associando no grupo, cada um com os seus problemas, e dentro do desenrolar do filme, cada um vai se resolvendo, e tudo isso em função de uma pessoa que decidiu ajudar o outro realizando os sonhos. E aí é bem isso, porque o que é cuidar da gente? Cuidar da gente é a gente se permitir sonhar, se permitir ir em busca disso. E o Ben, ele conseguiu fazer isso através do travel. Né? O que seria esse buraco? Né? Na hora ali do maior boi do mundo, aquilo foi super interessante. Como é que o maior boi e está no segundo andar? Que boi é esse, né? Uhum. E aí a gente vê que até na questão comercial também está se trabalhando com o imaginário. E as pessoas não questionam, eu vou ver o maior boi do mundo, que não é boi, né? E as pessoas se deslocam de grande distância, sonham, fazem isso de planejamento, né? E a forma como ele começou a encarar assim, a viagem do bem interna foi no momento em que ele começou a querer enfrentar as dificuldades do travel. Isso foi muito lindo. Porque assim, ó, ele precisava ter confiança nele, mas no cuidar do outro é que ele se encontrou. E eu acredito que seja isso, nosso trabalho como psicólogo, independente de que área estejamos, e no acompanhamento terapêutico é isso. A resposta que ele deu no limpar a bunda, aquele teste foi fantástico, fantástico. Porque ele não sabia o que responder. E sabia que tinha que responder alguma coisa. E por mais absurda que tenha sido, foi a mais inteligente que ele podia dar no momento. Foi o real, assim, né? Exatamente, que é bem isso, né? Quando a gente é jogada assim contra a parede, a gente solta aquilo que vem da essência da gente, e é quando a gente consegue o respiradouro, né? E assim, quando você, Fabiola, falou a questão do dia a dia, do ser psicólogo, quanto que mesmo no consultório a gente se sente acolhida, protegida, é essa a vida da gente, né? A única diferença é que a gente a gente tem uma formação para cuidar do outro, e é treinada ou é acompanhada para que nesse cuidar do outro a gente não se perca, porque a gente precisa saber o lugar da gente. E isso é que faz a profissão ser tão fantástica, tão encantadora, não só para a gente, mas em relação aos outros, né? Uhum. E assim, a gente só tem que se cuidar, porque isso pode ser uma grande armadilha, né? Passar como aquela que sabe resolver tudo, que está bem em dia com tudo. E o filme mostra muito isso, né? Que assim, e sempre, o tempo inteiro, né?
quando eu tento ajudar o outro, que parece ir além do meu limite, eu me encontro comigo, né? Me deparo ali com o meu limite e me liberto. Nossa, é muito lindo o filme, muito lindo, lindo. Eu me apaixonei por ele. Muito obrigada, Marcos. Eu não conhecia e achei muito legal. E assim, e aí o tempo inteiro essa coisa, né? A necessidade do outro parece com a minha. Né? Mesmo que ela tenha uma roupagem diferente, mas o sentimento, o sofrimento, a dor e até o prazer em confrontá-la é parecida com a do outro. Né? Só muda a intensidade, né, Ana? Pois é. E até a intensidade vai em função do como o outro está se sentindo, ou eu estou me sentindo naquele momento, né? E aí é o quanto a gente é cobrado para ser a gente mesmo, né? Reconhecer as fraquezas da gente e entrar, lógico. Como profissional, a gente precisa ter isso muito bem claro, né? Não estou só romantizando, porque no filme, por ser um filme, a formação dele não era psicologia, né? Então tem toda essa questão do romantismo, mas assim, a gente trazendo para o lado da gente, né? Que tem uma formação e que precisa estar sempre atento, né? Porque assim, quando diz que o pergunte, o escute, o observe para poder ajudar, para depois perguntar novamente, é muito isso, né? É chamando a gente para a posição daquela que não é superior como pessoa, mas que tem uma formação para poder cuidar do outro, né? Sim. Que no filme a formação é muito curta, né? É uma coisa meio. É uma coisa, eu acho que de um dia, 2 no máximo. É muito mais para limpar a bunda e dar remédio do que fazer o acompanhamento psicológico, estar ali no dia a dia com ele, né? Uhum. Eu achei muito interessante o simbolismo do maior buraco do mundo, né? Sim. Que sim. todo mundo tem seu buraco, né? Também, Gorete. Eu amei aquele maior buraco do mundo. Porque assim, não era o buraco em si, mas o significado. Aí a gente vê como é trabalhada a questão de figura e fundo, né? Significado significante. E todos se encontraram ali naquele buraco, né? A menina que fez as pazes com o pai, a grávida que estava orgulhosa do marido, né? Mesmo não estando ali, mas tendo ido para uma função fantástica, aí ela dá a luz ali no buraco. Né? Ele, né, que enfrenta aquele momento, não pôde salvar o filho dele, mas salvou o filho da outra, né? É muito lindo, não? E aquela mijada no buraco, nossa, que foi assim a melhor parte do filme. Pois é. Aí fiquei pensando, né? Porque ali simbolizava a ejaculação, simbolizava o prazer, o estar vivo, né? Estar com o corpo na vida, né? O me permitir me jogar, né? E curtir essa sensação de espasmo total, né? Foi fantástico. Também achei maravilhoso o buraco. Agora vocês falando assim, me levou a pensar assim que nesse encontro dos dois, né, digamos assim, o Ben ele tinha o corpo ativo, né, e o Trevor a mente. Isso. De uma certa forma, nesse encontro dos dois, né, cada um pôde se tornar único dentro de si, né? O corpo do Trevor começou a ser um corpo mais ativo, onde ele começa a sair de casa, ele deixa dessa condição passiva, né, e o Ben volta, né, a ter vida emocional, né, dando destino para a dor dele, né, para o luto de uma certa forma, né? Eles se tornaram um para poder se dividir, né, de uma certa forma. Mas essa cena realmente do xixi foi, assim, para mim, foi incrível. Assim, a sacada que ele deu, assim, de se antecipar, que é muito isso dentro da função de cuidador, né? Você olhar para o paciente, você tem que pensar antes, né? Ter essa mente, eu lembro muito do Marcos falando na formação, assim, do quanto que a gente tem que pensar, assim, tentar, né? Disponibilizar esse aparelho psíquico, assim, né? De uma forma antecipada ali, para possibilitar a vivência, né? Sim. Eu sei que quando eu encontrei esse filme, eu lembrei muito.
Fiquei, só pensei nele, marquei ele, fiz tudo para ele poder ver. Eu Uma não coisa que eu conheci. acho interessante no filme que vocês estão falando é essa rede de cuidado, né? É uma rede que vai se entrelaçando e um vai cuidando do outro. E assim, é muito interessante, cada um tem a sua rede. E aquele pai com aquela filha, né, que diz uma coisa, diz assim, eu não podia deixar minha menina aí sozinha, né, apesar deles terem conflito. Eu fiquei pensando assim, o que nos humaniza, né, traz o cuidado como a identidade humana, né, essa capacidade do humano de cuidar. Eu acho que esse filme é muito interessante nesse sentido. Não, e o tempo inteiro ele fica nos questionando sobre o certo e errado, né? O tempo inteiro, né? Porque até na cena, no ápice do filme, que é o xixi no buraco, né? A gente percebe o quanto aquilo foi libertador, mas é algo completamente transgressor, né? Sim, Mas a gente consegue se libertar quando a gente transgride, né? Quando sim, a gente transgride tudo que nos oprime, os fantasmas, as sombras que nos afugentam. Então, quando a gente transgride algo que a gente estabelece, né? Não que a gente, não estou sendo incentivadora da gente quebrar as normas, mas os paradoxos que a gente vive. Mas eu acho, Ana, que tu estás falando de algo porque assim, levar o louco para os espaços em que ele não se vê o louco, isso eu acho que o acompanhamento terapêutico vive muito isso, né? Uhum. Tirar o louco do hospício, do manicômio, de dentro de casa e começar a levar ele para o espaço, para o shopping, para o cinema, né, com toda a subjetividade dele. E isso, o acompanhamento terapêutico, de certa forma, ele é um transgressor. Uhum. Né? Eu acho que você tirar a pessoa que todo mundo acha que é estranha, esquisita, né? Todo mundo tem medo, e você começar a circular no social com ela, isso é, de certa forma, até para ele encontrar os comuns a ele também, né, Marcos? Que estão aí rodando pela rua, só não estão ainda diagnosticados, né? isso. E tirar também, muitas vezes, da família, de dentro daquela família que está adoecida, né? Uhum. E que a gente vê claramente lá no filme, né? A necessidade da mãe de cuidar, de proteger, fazia com que limitasse ele a muitas outras coisas, né? E criasse uma super necessidade de algumas coisas que ele não sentia, e claro que aquela que virava verdade para ele também, né? Deixava ele totalmente impossibilitado, né? De ser adolescente. E ele pensava que ia morrer, né? Assim, qualquer Sim. coisa ele morreria, né? Na relação com o cara lá, isso começa a se desfazer, essa superproteção, né? Porque ele tinha muito medo se ele deitasse sem aquele aparelho, né? E se viu Sim, que não era daquela forma, né? Então, a gente, como acompanhante terapêutico, quando a gente chega na casa das pessoas, quando a gente começa a entrar em contato com a família, a gente tem que ter muita delicadeza, porque a gente vai mexer na dinâmica familiar. A gente não mexe só, né, na relação, não é uma relação da dupla, mas envolve, né, o entorno, envolve a família, envolve o cara sei lá, que vê ele todo dia, envolve todo esse território que você vai, de certa forma, também fazer parte, interagir. sim. Isso, Uhum. isso. Eu acredito que isso que faz com que esse trabalho em si seja tão especial, né?
porque você não tem como não se modificar para poder se adaptar. E assim, e não tem receita, mesmo tendo os passos a serem seguidos, cada história vai ser uma história, né? Só vivendo mesmo, né? Exatamente. Só estando de fato presente para possibilitar esse cuidado, né? Você vê que o cuidado até no filme ele só consegue ser estabelecido, né, de uma forma. No início tem as resistências, mas quando o bem vai começando a voltar, né, para si, assim, para aquilo que ele está vivendo, que ele tem um adolescente ali que precisa dele, de uma certa forma, e ele vai podendo construir, né, de fato, um vínculo ali. E o mais legal é que, assim, quanto mais ele se aproxima e assim, observa mais, né, o que o outro precisa, mais ele se aproxima das coisas que ele precisa resolver. É muito lindo isso, né? Quanto mais eu me aproximo do outro, mais eu me encontro. É muito lindo, muito lindo. Eu penso que no início da nossa vida de acompanhante terapêutico, a gente precisa de muita supervisão por causa disso. Sim. Porque é muito próximo de tudo. Sim. Uhum. E as coisas são muito vivas e intensas, né? Então, E a supervisão, ela é essencial. Também acho. Para você falar sobre todas essas experiências, essas vivências que se está tendo, não é, como acompanhante de início, não é necessariamente só no início, mas durante o tempo necessário de cada um. Pois é, que assim é bem mais importante, né? O bem mais necessário, primordial, talvez, sei lá que termo usar no início, porque a gente ainda está aprendendo essa separação, né? O que é meu, o que é do outro. Mas ao longo do processo, não tem como o outro não mexer com a gente, né? Porque a gente tem uma vida parecida com o outro. E assim, ele vai estar sempre acordando algumas coisas. Então, eu acredito que essas rodas de conversa, o acompanhamento em si, a supervisão, ou estar na terapia se a coisa estiver mais forte, porque todos nós temos uma vida, todos nós passamos pelas nossas fases, todos nós temos os nossos altos e baixos, todos nós temos as nossas sombras, a forma como a gente lida com elas, os momentos em que a gente fica mais forte, elas ficam mais fracas, vai depender do como a gente está, né? Mas, assim, sempre a gente precisa estar junto. E uma coisa que Marco chamou atenção, né? A delicadeza, porque a gente vai entrar na família, né? Sim. E, veja, a família vai se sentir um pouco ameaçada, ou então muito ameaçada, né? Porque a pessoa que era o doente daquele grupo, né, tá começando a querer sair desse lugar. Tá vendo que existe muito mais coisa aí depois do arco-íris, né? E que ele começa a desejar, né? Como o menino começou a desejar realizar coisas, né? É verdade, Gorete. E aí é um passo a passo, né? De conversas, de, às vezes, até necessidade de terapia de família. Com certeza. Que haja um terapeuta de família para cuidar dessa família de uma forma mais próxima, né? E que a gente possa ir colocando para todos, né? Essas mudanças, enfim. Eu acho um trabalho muito artesanal. Muito artesanal. E aí a supervisão é fundamental, viu? Isso. E uma análise pessoal também, né? Para poder levar as coisas, né? Para a supervisão também não ficar um pouco sobrecarregada, né? Com tudo, para ajudar essa diferenciação, né? Eu acho que, né, naquele caso lá do filme seria também bem assertivo, né? Se tivesse esses outros espaços, né? De poder pensar e de refletir. Até mesmo quando se descobre determinadas informações, né? Aquelas cartas lá do pai, aquilo ali é forte, né? Os segredos
da família. Pois é, pois é. E a forma como o pai trata o filho, como se tivesse querendo vir buscar dinheiro, e o dinheiro que era uma migalha, né? Assim, uma Sim. relação de total descuido. E o outro tinha se permitido começar a sonhar, né? Uma possibilidade de um pai que não estava presente, mas que ele poderia estar presente no imaginário do pai, quando isso não era verdade, né? Aham. Foi bem assim, forte, né? Assim, e da sustentação ali, por exemplo, quando o Marcos fala dessa delicadeza, né? O Ben, ele entra ali, né, nessa função de cuidador, né? A mãe não passa, né? Tenta manter aquela realidade fantasiada para ele, até avisa, olha, né? Ela chegou até no começo do filme, né? Apontada que a função dele era de cuidar, mas que ele não tivesse, né, tanta afetividade assim, que deixasse o lugar reservado. Mas diante de todo daquele afeto que ele tinha, não foi possível, né? A relação se aproximou e ali nessa questão houve ali, assim, foi importante, mas houve uma falta de delicadeza ali, porque houve um incentivo ali de vivenciar esse processo, mas que foi bem duro, né? Foi contado ali num contexto de filme, né? Ele não ressignificou assim, foi para o estacionamento, olhou para o céu, caíram 4 lágrimas, o bem, né? Disse aquelas frases, não é bem assim, né? No intuito, né? No dia a dia a coisa acontece bem diferente, né? Assim, foi muita realidade, né? Para um momento só, assim. Descobrir que a mãe mentiu, que o pai é um cretino, né? E que a vida dele e ele está num corpo, né? Sem poder. Simplesmente você vê que o silêncio ele só sai, né? Naquela cena ali. Não tem mais nada a dizer. Era o contexto do filme, né? Não tinha como explorar ali. Até mesmo eu acredito que essa não era a intenção do filme também. Né? Não era, não. Mas assim, é uma cena clara ali da falta, né? Da atenção. Porque assim, até que o Ben também não leu as cartas, né? Nem sequer sabia, né? Assim, não fez um contato antecipado. Se a gente for pensar na função do acompanhamento terapêutico, né? De tentar antecipar, né? Esse processo. Agora, é um filme muito bom para a gente discutir em orientação, para ser discutido na formação, porque aí tem como questionar e como discutir bastante a postura do terapeuta, né? Porque, assim, tudo bem que ele não tinha formação para isso, né? O treinamento dele mostrou ser bem raso também, e aí poder salientar o que é realmente fazer, né? Ser um acompanhante terapêutico e fazer o acompanhamento. Isso, e é uma coisa que eu fiquei lembrando dos velhos tempos, né? É quando você fica com raiva da família ou com algum membro da família, né? Porque você vê aquela pessoa, às vezes, boicotando o seu trabalho, né? Uhum. Então, a gente fica meio autorreferente e a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Para não adquirir um inimigo dentro da família, que a gente precisa muito da família para esse tipo de trabalho. E como, né? Pois é. E aí as amiguinhas aqui, que estão todas aí, não dizem nada, vamos lá. Não, eu vou falar, não sou muito de falar, sou mais de escutar. Eu sou cuidadora. Conseguiu o som, então, Adjane. Cuidadora, Adjane. Também terapeuta com o Marco. E eu fico muito assim, lisonjeada de estar participando. E é muito rico, tudo isso que a gente escuta, é muito bom. Porque é uma coisa que a gente está passando por aquele momento de trabalho. Isso aí eu estava naquele filme assistindo, é como se eu estivesse ali no momento, entendeu? Eu disse, meu Deus, vínculo. E ele não teve nenhum momento, ele passou medo, nem feio. Ele queria apenas já, né? E quando ele mostrou como cuidador, no meu ver, realmente ele estava precisando de dinheiro. Mas em nenhum momento ele pensou na dificuldade que ia ter. Nem questionou. E a mãe do rapaz, no meu ver, ela realmente muito aflita em querer dizer a doença, os remédios,
sei o quê. Mas para uma pessoa sem experiência, ela foi muito assim, muito vaga, né? Eu, como cuidadora, eu ia dizer, peraí, senta um pouquinho, me dê o livro, o caderno, me passe, certo que ali é um filme, mas eu ia dizer, eu quero saber detalhado, são 500 remédios dentro do armário, eu estou chegando ali agora, eu queria saber, todo o curso, tal. Eu queria saber realmente como é a medicação dele, né, direitinho, tal, mas não, ela dava a entender que ela estava querendo se livrar logo, né? Passou a medicação bem rápido, pai, foi. Eu disse, meu Deus, e agora? O que, essa criatura vai fazer com esse paciente que ele nunca trabalhou como cuidador? Mas, na hora da festa, que ele disse, você vai me limpar? Aí eu disse, não, agora caiu a ficha. Realmente ele estava preparado em ser o cuidador, porque ele respondeu na altura assim, né? Não ia deixar a resposta do rapaz vaga. A mesma Mas coisa eu mesmo faria. assim, mas mesmo assim foi bem divertido, porque ele não sabia como botar o menino para fazer cocô, né? Com certeza, para tirar da cadeira, botar para o banheiro, ele teve dificuldade. E no momento que ele passou por aquilo ali, eu já tive um paciente, como cuidadora, ele tem partos. Tive não, tem, eu estou com ele até hoje. E a família, no início, queria embargar comigo para ele não ir no shopping, porque ele não queria usar a fralda. Aí eu disse, ele vai comigo sem fralda, no carro com o motorista e a senhora. Mas, sei lá, ele vai querer fazer xixi, ele vai mijar no meu carro. Eu disse, não. Na hora do xixi, eu levo ele no banheiro, ele não anda. Eu pergunto se ele quer fazer xixi e levo. Não vou deixar ele o tempo todo esperando para fazer xixi deitado. No carro, eu levo. Para ela entender isso e aceitar, foi difícil. Porque ou ele ia de fralda ou não ia. Eu só pôs comigo, ele vai fazer xixi no banheiro do shopping. Ele não vai fazer xixi no seu carro nem no restaurante, na lanchonete. Vamos. E realmente não aconteceu. Quer dizer, eu passei segurança para ela e ela aceitou. Foi tanto que ela viajou, foi para Estados Unidos e me deixou só com ele. Eu levo ele médico, eu levo ele para terapia, eu levo ele para passear e isso aí que é importante, mostrar a segurança. Eu achei. Isso mesmo. É, E veja, você falou assim, não ter medo, né? Mas não ter veja, medo. medo pode até sentir. Agora, com a É, supervisão e com o trabalho pessoal, né? A gente é vai verdade. quebrando esse medo, desmistificando, né? Acho E que com a ele experiência foi me também, né? ajudando, né? Claro. Acho Com que a Ele estava experiência de estar também ali sofrendo. presente, né? Você se despir, se você, como eu acho que quando ele dá aquela resposta, né? Ele se despiu ali, não colocou nada na frente, assim, né? Não quis ser nada, ele É. simplesmente foi pro simples. Então, prova que ele tinha problemas pessoal do filho, que ele perdeu, do casamento, de dar o divórcio. No final, ele deu, né? Assinou e tal. Quer dizer que ele já tinha passado os problemas dele também, já estava curado, né? Que ele já tinha resolvido também o dele. Porque o dele era tão pesado quanto o do menino. Mas ele, em momento algum, ele demonstrou, né? Ele foi se ajudando e um ajudando o outro. O Depois que vínculo, todos né? O passaram por. amor, o vínculo principalmente. Eu acho que aquilo ali é muito importante. A gente, quando vai trabalhar, a gente tem que ter esse amor, esse carinho, esse afeto, essa atenção. Perguntar mesmo, conversar e deixar o outro agir também, porque se ficar também só que a família passa, aquela rigidez de ser assim, assim, tudo detalhadamente como eles querem, aí a gente também não faz nada, trabalha. Aham. Luana está querendo falar. Pois não, Luana, pode falar. Oi, gente. Eu gostei muito do filme. Queria trazer uma reflexão aqui. Acho que a primeira coisa que ele trouxe foi uma dimensão do cuidado, que é o deixar ser, né? É o outro sendo o outro. É a gente não querendo tolir, consertar, mudar, resolver. E isso é um aprendizado de vida para todas as nossas relações e para os de nosso cuidado também, né?
tá junto ali, né? Construindo um projeto mesmo, um plano, o que que a gente vai fazer da vida, né? Eu acho que tem essa coisa muito no filme e nos acompanhamentos de a gente partir dos desejos, né? E dos referenciais. Ele falou, quero conhecer o buraco, mas é o buraco. Aí ele, então vamos conhecer o buraco. É isso que ele está precisando, né? Eu tive uma experiência como residente de saúde mental e eu lembrei aqui, me veio uma paciente, quando eu cheguei no CAPS AD, ela era uma mulher em situação de rua e eu ainda estava começando e não sabia bem como fazer, como lidar com essas questões, né? Uma coisa tão complexa. Mas no segundo ou terceiro atendimento, ela chegou para mim e falou assim: eu estou precisando tirar minhas coisas, meus objetos da minha casa que eu morava, que era um bairro bem distante, sabe? E aí eu falei: bom, você está precisando, vamos ver o que é possível fazer. Aí eu fui falar com as pessoas responsáveis, achando que falava: não, mas isso não é importante, sei lá. Eu esperava ouvir um não. Mas a minha gerente falou: faça isso mesmo. Ela não tá precisando disso? Eu falei, tá. E eu entendi naquele momento que era aquilo que ela era a coisa que ela mais precisava. Então lá vai eu atrás de Kombi, vamos fazer essa mudança. E fomos buscar as coisas dela. Que ela ficava em situação de rua, de uso, mas aí ela conseguiu um cantinho para ela mais próximo. Então, essas coisas estavam guardadas, tipo, num lugar, assim, muito insalubre. Era o fundo de uma casa, aí a gente recolhe tudo aquilo com coisa de gato, cocô e tudo junto. Mas quando a gente chega aí, e tinha um ursão bem grandão. E quando a gente chega na nova casa dela, ela... Casa não, na verdade, era tipo uma salinha, assim, um quarto que ela alugou. Aí ela põe tudo pra dentro e tinha um ursão. E aí eu tirei uma foto desse ursão. E ela estava feliz, que era um novo momento. E era uma coisa assim, que pra gente é uma coisa simples. Alugar uma Kombi e buscar as coisas. Muitas vezes pode parecer simples, né? Mas nem todo mundo vai ter R$ 100, R$ 200 para resolver uma coisa importante. Sendo que tem muitas coisas para resolver importante. Então era assim, era construído no dia a dia, ela precisava resolver, as pessoas precisam resolver suas coisas da vida prática, né? Que às vezes a gente pensa muito em questões psicológicas e a gente faz um monte de questionamentos, como que a gente pode atuar, só que a pessoa, ela indica a atuação, né? Os caminhos da atuação. Claro que você propõe, mas é tudo a partir desse desejo, né? Dessa necessidade mesmo de explorar e da abertura que ela tem também. E aí eu achei muito bacana o filme que os dois foram crescendo juntos, né? Assim, se entendendo, se desenvolvendo. Gostei bastante. Isso que você falou de crescer é muito importante, né? A gente admitir isso, né? E sair assim, dessa posição de que a gente só está ajudando ao outro. Não, a gente também está sendo ajudado, né? A gente também vai crescendo. E de poder, isso que você falou, né, de possibilitar, enquanto cuidadores, né, esse desenvolvimento desse ser, né, que às vezes o básico, né, dela poder, assim, simbólico ela construir novamente a casa dela. Então, ela precisava tirar as coisas, né, que ela tinha na outra casa para poder dar continuidade, né, e é um pouco disso, né, que a gente viu no filme, né, dessa essência desse cuidado, né? Quando o Ben entra naquela casa, né? Ele mantém ali a rotina padrão, né? Que era necessário para o Trevor, mas de uma certa forma tudo ele possibilita ele reorganizar essa casa interna, né? Assim, de identificar quais são os desejos, de colocar a vida dele no lugar, né? Principalmente assim, o que eu vi muito, né? Da possibilidade do brincar. Eu acho que dentro do cuidado, né, a gente
precisa ter essa espontaneidade, esse brincar, esse poder dar risada, né? Dentro, claro, de um respeito, né? Dentro de uma ética, de uma atenção, mas que é necessário para dar flexibilidade assim na vida, nos momentos e na dor, de uma certa forma, para que ela não fique enrijecida. Eu me lembrei de uma experiência minha, falando de brincar. Eu acompanhava um paciente, ele era bipolar, e nós fomos para o cinema, que era uma comédia, né? E o filme era muito engraçado. E teve uma hora que eu me descontrolei de rir. E realmente eu não foi tão espontâneo que eu ri muito, muito, muito. Quando eu me dei conta, ele estava assustado, olhando para mim. Muito assustado e assim, olhando para mim. O cinema todo rindo e ele sem rir. Eu perguntei a ele, o que é que está acontecendo, né? E rindo. E aí ele fez, você é bipolar? Ele pensou que eu estava em mania. Aí eu disse para ele, não, perceba que está todo mundo rindo. Aí ele disse, eu posso rir também assim. Eu disse, deve. E a gente riu. Só que tem um problema. Parou a cena de comédia e a gente não conseguia parar de rir, nem eu, nem ele. E foi muito engraçado, porque a gente ria. Até o final do filme, a gente ria. Ele olhava para mim. Mas foi muito prazeroso, porque eu vi ele rindo muito, e eu ri muito também. E a gente terminou o filme, saiu e continuou a rir. Mas foi uma experiência muito, muito importante, tanto para mim como para ele, essa experiência. E acontece essa brincadeira, né? Que eu acho que tem assim no diálogo deles ali do filme, né? É um brincar implícito, assim, né? Deles, assim, que eu acho que é muito importante a gente sempre repensar quando a gente está, né, nesse cuidado, porque é preciso aprender a brincar. Não precisa ser um cuidado sisudo, né? É. Verdade, Gorete. E esse paciente também, eu tenho muitas histórias com ele. Ele tinha a minha idade, eu devia ter uns 22 anos, ele também tinha essa idade, mais ou menos 22, 23. E eu queria uma revista, não é? Que eu estava querendo muito, era uma revista importada de rock. E eu já tinha procurado essa revista por tudo quanto era lugar. E eu vinha com ele no aeroporto, quando eu olho a revista na minha frente, eu larguei ele e fui atrás da revista. E ele ficou olhando, lógico, a mim estava longe, né? E quando eu olho para ele pensando em vir atrás de mim, ele estava olhando para mim, meio sisudo. Aí eu vou, ele chega e faz, você está inadequado. Muito. Eu ri muito, né? Esse paciente, e tem outra situação também. Era eu e outra acompanhante, que ele tinha, era um casal que acompanhava ele. E essa acompanhante, ela tinha a gente ia comer e ela usava muito batom, né? E antes de comer, ela tirava o batom com o guardanapo no restaurante. E ele disse a mesma coisa. Você está precisando de uma acompanhante terapêutica, viu? Porque você está muito inadequado. Era muito divertido acompanhar ele nesse sentido. Quando eu vi esse filme, eu pensei muito, né, nessa experiência inicial, que realmente, assim, foi no final da faculdade, né, e me remeteu a muitas lembranças no processo de formação. E todas essas reflexões puderam fazer parte de mim. Que bom que vocês gostaram, assim, pelo que vocês estão podendo trazer. Até porque para mim também está sendo uma experiência muito interessante, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso, de comentar um filme assim em grupo. E estou me sentindo bem acompanhada por vocês. Vocês são ótimos acompanhantes. Eu tinha pensado para a gente falar
Para mais isso. Assim, em relação ao filme. Alguém teria mais algum comentário ou alguma experiência para falar? Não, eu não teria nada, e acredito até que foi bem conduzido, né? Porque estava previsto para as 21h30, não é isso? São 21h15. Acredito que a gente conseguiu, né, trazer a conversa, né, o diálogo sobre o filme. E assim, não tem como, né, não se sentir motivada com esse filme, né? Foi a primeira vez que eu tinha assistido, mas certamente irei vê-lo novamente, porque eu acredito que mesmo já tendo assistido a primeira vez, o olhar vai ser bem diferente agora, né? Porque a gente vai poder observar coisas que não foram vistas a primeira vez. Eu só queria compartilhar uma lembrança de que eu estava fazendo um acompanhamento e tinha ido passear, né, perto da clínica, e aí o meu paciente começou a ficar muito nervoso e tudo. Aí passou uma pessoa amiga de carro, aí parou, buzinou, e aí me perguntando se eu precisava de alguma coisa, né? E naquele momento eu fiquei meio assim, foi meio esquisito, porque era meu trabalho, né? E era também minha vida pessoal ali, né? Mas foi assim muito interessante e ajudou a trazer mais essa coisa para mais naturalidade no acompanhamento. Então foi muito bom. E acho que o nosso grupo hoje foi excelente. Parabéns. Mas tem sido sempre, Gorete, a gente começou a ser acompanhante terapêutico juntos, não foi, Gorete? Foi. Esses Levando ao passeios, cliente para o dentista. a gente fez muito esses passeios, eu e ela. Foi. Eu e ela fez muito. Uhum. A gente eu não estive com vocês na Resmans, né? teve na Eu estava lá na casa, da a Casa aula Amarela, em Casa Amarela, que né? tu fizesse teu estágio de Casa Amarela, né? Foi. Que era uma Bom, forma gente, diferente de fazer a mesma coisa, né? Porque na comunidade a gente tinha que estar fazendo acompanhamento o tempo inteiro, né? E ali, ao vivo e em cores do momento, e foi uma experiência maravilhosa. Gente, alguém mais, gente, queira comentar algo? Então, eu agradeço a presença de todos, né? Agradeço a Fabiola, agradeço os comentários, foi ótimo, os encontros, né? A gente poder se encontrar. Quero fazer um convite também a vocês. Veja, em outubro, a gente vai ter, no dia 13 de outubro, é uma quarta-feira, não é? A gente vai estar com Cibele Borba, uma acompanhante terapêutica também. O tema da fala dela vai ser as nuances da relação profissional, afetiva, do acompanhante terapêutico com o paciente idoso. Ela tem muita experiência com pacientes idosos e ela vai trazer para a gente. Na verdade, em outubro, a gente vai ter 3 encontros. A gente vai ter dia 13 com Cibele, dia 27 com Cristiane Simões. Ela vai falar da formação do acompanhamento terapêutico no Brasil. É outra quarta-feira. E aquele que foi adiado, né? Isso, Aninha, que a gente estava. E a gente vai ter esses dois encontros. Talvez, isso, dia 13 e dia 27. E talvez a gente tenha um encontro dia 30 de outubro, que aí seria um filme. Mas aí eu passo para vocês. Tá.
Quero agradecer a Demétrios, né, por estar gravando. Obrigado, Demétrios. E é isso, gente. A gente se vê dia 13. Convido todos vocês. Boa noite. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite. Obrigada. Tchau. 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 Alguém levantou a mão, Edjane. Fala, Jane. Boa noite. Boa noite. Boa noite, beijo. Boa noite. Tchau, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.